Enxertos de Luz. Obra A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Nossa proposta é extrair trechos dessa obra para apontar a ideia principal que o autor teve ao redigi-la, expondo aos leitores e aos ouvintes o que o autor Bittencourt Sampaio quis transmitir por meio de suas ideias organizadas na obra. Por isso, não faço qualquer comentário pessoal, deixando que a ideia do autor seja trabalhada e aqui descrita em seus principais trechos. Notas ao canto 6. Se as tradições cristãs e talmúdicas confirmam o chamado milagre da multiplicação, e se não devemos admitir coisa alguma em contrário às leis naturais e eternas do universo, estudemos o fenômeno da multiplicação à luz da revelação nova, e vejamos como ele se podia dar sem quebra dessas mesmas leis, isto é, das únicas até hoje descobertas e conhecidas pelos homens da ciência. Já sabemos que Jesus dispunha de imenso poder sobre a matéria e, portanto, sobre todos os fluidos da natureza. Bastava ordenar-se aos fluidos nutritivos que se introduzissem no estômago de quantos ali se achavam e matassem, pela sua ação reparadora e eficaz, a fome em todos os que a sentiam. Jesus, porém, entendeu que podia fazer a mesma coisa como fez, ferindo os sentidos de um povo material, para que os homens conhecessem o poder extraordinário que lhe fora dado pelo Pai, como seu Messias mandado à terra. Foram reais esses pedaços de milhares e milhares de pães e de peixes, porque foram visíveis e tangíveis na forma e no sabor, para todos os que os viram, tocaram e comeram. Mas eram de natureza fluídica, eram corpos de substâncias gasosas, combinadas entre si, pela ação da vontade potentíssima daquele que tinha todo o poder sobre os fluidos, ajudado pelos espíritos prepostos que o acompanhavam invisivelmente na sua missão terrestre. A combinação de dois ou mais fluidos não dá, em resultado, um corpo? E todo objeto corpóreo não entra pela lei natural da decomposição na ordem universal dos fluidos? Se os fluidos são as substâncias dos corpos, e se desconhecemos todos quantos existem em torno de nós, com exceção de alguns de que já a ciência se apropriou, como duvidar de que Jesus pudesse fazer essas aparições múltiplas e quase infinitas sem quebra das leis da natureza? Porquanto o milagre, como o entendem os ortodoxos, seria uma derrogação de tais leis, perfeitas ab eterno, como tudo que foi criado por Deus? As aparições, espontâneas ou provocadas, são obra dos Espíritos do Senhor, e sempre se deram em todos os lugares e em todas as épocas da vida humana. Abri as páginas do Antigo Testamento e vereis Moisés fazendo surgir, ao toque de sua vara, uma fonte no deserto, para saciar a sede do povo hebreu. Vê-lo-eis fazendo as águas do Mar Vermelho separarem-se para lhe darem passagem e ao seu povo a pé enxuto. Vê-lo-eis no deserto sustentando 600.000 homens por 40 anos com o maná que fazia cair do céu. Entretanto, Moisés não era o Messias, isto é, o maior espírito que jamais descera à terra para libertar os mortos e conduzi-los à vida eterna. Se, porém, não quereis dar crédito à história do passado, lede o relatório do sábio William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, sobre os fenômenos do espiritualismo,
por ele presenciados e descritos com o critério e a sisudez de uma inteligência familiar às ciências físicas e naturais. Lede também o livro do eminente orientalista Jacques Oliot, intitulado O Espiritismo no Mundo, e vos convencereis pelo testemunho insuspeito de um membro do Instituto de França, porventura adversário da escola espiritista, que as aparições se dão por vontade daqueles que têm poder sobre os fluidos, na ordem natural e sem derrogação das leis que regem o universo. Os judeus, esperando o rei de Israel, queriam um libertador material, que os livrasse do cativeiro em que se achavam. Mas Jesus dissera: meu reino não é deste mundo. O que equivalia a dizer: meu reino é todo espiritual. Eles, entretanto, não o entenderam, nem mesmo os próprios apóstolos, senão depois da ascensão de Jesus, ao receberem o Espírito da Verdade. Fazer as obras de Deus é crer em Jesus. É aceitá-lo como o Messias, o enviado do Altíssimo. E crer em Jesus é seguir os seus mandamentos, praticando, como ele ensinou, a moral evangélica, que é a doutrina de Deus, o único caminho que conduz à vida eterna. Duvidando, porém, de Jesus, os judeus lhe pediam milagres, porque diziam: seus pais comeram no deserto o maná que do céu lhes fora dado, segundo estava escrito: o pão celeste lhes deu ele de comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, o pão celeste não vos deu de comer Moisés outrora. Pois o pão que é do céu, que é verdadeiro, meu Pai é quem vos dá. Porquanto aquele que desceu lá do céu e trouxe a vida, é esse o pão de Deus. Por estas palavras, vê-se que Jesus é o verdadeiro pão do céu, o alimento para o espírito, comida essa que não perece, que dura até a vida eterna. E descera do céu, porque era espírito, num corpo celeste, corpo de natureza fluídica. Trouxe a vida porque, por sua missão terrestre, deu vida ao mundo. Isto é, estabeleceu as bases, os elementos e os meios da regeneração humana, e prossegue do alto dos resplendores celestes a obra dessa regeneração, que a era nova que se abre vem preparar e completar pela revelação do Espírito da Verdade. Os judeus, não compreendendo o espírito das palavras de Jesus, tomaram-nas à letra e pediram que lhes ele desse desse pão. Mas Jesus se explica, declarando que ele é o pão da vida, personificando em si a moral divina, essa doutrina que, como já dissera, não era sua, mas daquele que o enviara ao mundo. Jesus, como nosso protetor e governador, vê o progresso de cada um de seus protegidos na terra e os ressuscita a seu tempo, isto é, os dispensa da morte, de entrar de novo no invólucro da matéria grosseira do nosso planeta, para progredir pelo trabalho e pelo sofrimento. E todos serão ensinados de Deus por ele, todos ouvirão a palavra divina, porque todos são filhos do mesmo Pai, e Deus não quer que nenhum se perca. O Espírito, enquanto não atinge o grau de pureza e elevação de Jesus, não pode entrar nessa luz inacessível de que fala o apóstolo São Paulo. Deus é a perfeição ab eterno, perfeição que aquele que tem máculas, isto é, trevas em torno dos olhos do Espírito, ali escurecerem o resplendor da divindade, não compreende, nem pode ver. Jesus, portanto, de pureza e elevação que se perdem da noite dos séculos, era o único que podia ver a Deus, porque estando na terra como Messias, estava ao mesmo tempo no céu. Eis, no entretanto, o pão que vem do céu, para que todo o que dele comer não mais pereça.
Traduzindo-se o pensamento de Jesus, deve dizer-se: mas eis a moral que eu personifico, que há de regenerar os homens e que eu lhes trago. Eu que apareci entre eles vindo das regiões celestes, a fim de que aqueles que a praticarem e marcharem sobre os meus passos cheguem a libertar-se da encarnação material, alcancem a perfeição e assim não morram. Jesus faz alusão à moral que ele veio pregar. Essa a sua carne e o seu sangue, porque é essencialmente puro, desde que praticado em toda a sua extensão, o princípio do amor que ele veio ensinar. Ora, os que se nutrissem desse amor, nutrir-se-iam também, figuradamente, da carne e do sangue daquele que é todo amor. Esta comida não perecerá, nem o que a escolher, porque ela não pode senão fortificá-lo e fazê-lo viver eternamente na alegria do Senhor. Sim, aquele que pratica a moral que Jesus veio predicar pelos seus ensinamentos e seus exemplos, que pratica assim a fraternidade humana, come a sua carne e bebe o seu sangue, porque come o pão vivo que ele personifica por essa moral. Esse terá vida eterna, avança no caminho do progresso, seguro de chegar pela perseverança à perfeição, a vida dos puros espíritos. E Jesus o ressuscitará no último dia, libertá-lo-á das encarnações materiais, no dia em que houver galgado o grau de depuração que o exima da necessidade do contato do corpo material. Porque a moral de Jesus é verdadeiramente uma bebida para o espírito, que, por ela e pela sua prática, se nutre de amor, se sacia na fonte de todo o progresso e das verdades eternas, progride e se purifica. Aquele que pratica a moral que Jesus veio pregar, perdura e fica em Jesus, ficando Jesus também nele. O princípio do amor os une e os abriga sob o mesmo pensamento. Assim como Deus, que enviou Jesus em missão à terra, tem toda a existência em si desde toda a eternidade. E Jesus, essência pura, vive no Pai, por estar em relação direta com a essência divina. Assim também, aquele que pratica a moral de Jesus viverá nele, por estar em relação direta com ele, logo que houver atingido o grau de depuração necessária. Viverá eternamente, chegará à perfeição da vida dos puros espíritos. Se o homem não pratica a moral do Divino Mestre, não terá a vida nele. Não progredirá, não se depurará, ficará estacionário, porque a vida para o espírito é o progresso, a depuração. Ficará submetido à encarnação material, expiatória. Jesus, não se tendo sujeitado à encarnação humana, era habitante das regiões etéreas e a elas tinha de remontar terminada a sua missão. A suposição de uma encarnação material para Jesus, tal como a nossa, de uma morte real, de aparições depois da ressurreição como espírito desencarnado, que abandonou pela morte seu corpo em estado de cadáver, é absolutamente inadmissível. Os homens não compreendem, não querem mesmo admitir a encarnação fluídica, a única compatível com o espírito da natureza do de Jesus, porque se acham retidos na matéria. Mais algum tempo, porém, e com o desenvolvimento da inteligência, eles compreenderão a razão de ser e a necessidade desse fato que lhes parece impossível e inútil. Então, humilhar-se-ão diante da bondade do Senhor. É o Espírito quem vivifica, porque é Ele a causa e a origem da vida, da inteligência humana. De nada serve a carne, porque ela não é, em si mesma, senão matéria inerte,
e para o espírito apenas meio no estado de encarnação humana de que ele precisa para as manifestações da vida, da inteligência. As palavras, portanto, de Jesus são espírito e vida, por provirem de uma essência espiritual perfeita e não obstruída pela carne material e perecível. A onisciência do Senhor lhes mostra os resultados, mas o livre-arbítrio do Espírito lhe pertence sempre, mesmo antes de encarnar, porque ao Espírito são sempre mostradas as ações boas ou más que praticara nas provas que solicita. Porque ao Espírito são sempre mostradas as ações boas ou más que praticará nas provas que solicita. Ele é mesmo prevenido das consequências pelo seu guia, a fim de decidir se quer ou não tentá-las. Estando em relação direta com Deus, participando desse ponto de vista da sua onisciência, Jesus tinha a presciência dos acontecimentos futuros. Sabia desde o princípio, quer dizer, desde que os espíritos pediam uma missão, uma prova, quais os que não dariam frutos de amor e de fé, por terem pedido um encargo superior às suas forças. E quais os que, por devotados, o Pai lhe dera e que tinham pedido e obtido uma missão, uma prova, de acordo com os avisos e conselhos de seus guias. Mas o demônio, isto é, Judas Iscariote, é hoje um espírito purificado, um dos discípulos de Jesus, seu auxiliar devotado na obra da regeneração do gênero humano. A pena eterna a que a Igreja o supõe condenado não passa de um juízo humano, um julgamento material que destoa da harmonia das leis divinas, leis de amor e de perdão, que o espírito pecaminoso encontra para seu progresso e adiantamento moral. Deus não condena, já o dissemos. O espírito é o próprio juiz dos seus atos, mas acha sempre meios de expiar e reparar suas faltas. Judas, arrependido, pediu e obteve a graça de reencarnar mais de uma vez e tornou-se um dos mártires da religião do Cristo. Devotado à doutrina do Divino Mestre, conseguiu então depurar-se, elevando-se à categoria daqueles que trabalham no espaço para a realização do amor, da justiça, da caridade, da fraternidade e igualdade entre todos os homens, para a formação na Terra da grande família universal que é o reino de Jesus Cristo.